Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o primeiro livro do profeta Samuel, um momento de transição aonde o povo não quis mais seguir o projeto das tribos feito por Javé desde a libertação do Egito, os 40 anos de deserto, e agora quase um século e meio vivendo esse projeto para ter um rei. Nós vimos nos primeiros 8 capítulos do livro sobre o nascimento de Samuel, sobre a sua entrega ao templo, sobre ele virando sacerdote, profeta e juiz. Agora nós vamos ver ele, mesmo sendo contrariado, fazendo a unção, a escolha de um rei para o povo. Mas antes, invoquemos a Trindade Santa para que ela nos abençoe e nos ilumine neste estudo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Convido você a pegar sua Bíblia e abrir no capítulo 9 de 1 Samuel. Hoje vamos olhar os capítulos 9, 10 e 11, onde veremos que Saul, o primeiro rei de Israel, como que ele chega a esta função de rei, que num momento é por unção, no outro por sorteio e depois por aclamação do povo. No capítulo 8 a gente viu que Samuel falou sobre os perigos da realeza, mas no capítulo 9 já começa Deus falando para o profeta Samuel, que está quase deixando essa função de juiz para ser apenas profeta, porque Deus fala com os reis através dos profetas. Nós vamos ver no vídeo de hoje 3 formas com que Saul é colocado como primeiro rei. Então a primeira, no capítulo 9, vai falar de como que ele se aproxima do profeta Samuel, juiz, profeta ou sacerdote Samuel. No capítulo 10, nós vamos ter a unção, que começa no capítulo 9, lá no versículo 16, vai no capítulo 10, até o versículo 16. O que a unção vai dizer? Que Deus é quem escolhe o rei. A eleição do rei deve ser algo feito por Deus para que ele continue junto do seu povo. E o profeta vai ser esse intermediário. Que nós vamos ter Deus, o rei e o povo. Ao lado do rei, nós vamos ter o profeta falando para o rei. Então, o profeta é o enviado para falar para o rei o que é certo e errado. Então, nós vamos ter isso aí. A partir do versículo 17 do capítulo 10, nós vamos ter que Saul é designado rei por sorteio. Então, unção e sorteio. E no capítulo 11, nós vamos ter a proclamação, a aclamação do povo, falando que Saul é rei porque ele venceu os filisteus. Então, capítulo 9 conta uma história de que Cis, o pai de Saul, perdeu umas jumentas e pediu para que Saul e um empregado fossem atrás. Eles vão muito longe, não acha, mais longe, não acha, até que eles chegam perto da cidade onde Samuel está. E lá eles acabam indo em contato com Samuel. Lá no versículo 15, você vai ter: ora, um dia antes da vinda de Saul, Javé tinha advertido a Samuel: amanhã, a esta hora, enviar-te-ei um homem da terra de Benjamim. Unge-o como chefe do meu povo, Israel, e ele salvará o meu povo das mãos dos filisteus. E aí vai ter todo um desenvolvimento disso, a comida. E no capítulo 10, você vai ter o quê? A unção de Saul. Capítulo 10, versículo 1. Então Samuel pegou o frasco de azeite e o derramou na cabeça de Saul. Abraçou-o e disse-lhe: não foi Javé que te ungiu como chefe de sua herança? És tu que julgarás o povo de Javé e o livrarás das mãos dos inimigos ao redor. E ele está ungido rei. Porém, poucos sabiam disso. Tanto que na sequência do capítulo 10, Saul volta para a sua vida muito tranquilamente. Mas acontece
que a partir do versículo 17 do capítulo 10, Samuel convocou o povo a Yahvé em Masfa e disse aos israelitas: assim diz Yahvé, o Deus de Israel: eu fiz Israel subir do Egito e o libertei da vossa mão do Egito e de todos os reinos que vos exprimi. Vós, hoje, no entanto, rejeitastes o vosso Deus. A monarquia é uma rejeição a Deus como rei. Aquele que vos salvava de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos afligiam, e lhe disseste: constituí sobre nós um rei. E aí começa um outro processo muito comum, que também vai acontecer para o substituto do discípulo que traz Jesus, Judas Iscariote. Foi feito a sorte e caiu sobre uma pessoa. Então, isso você tem lá em Atos dos Apóstolos, aonde a sorte para escolher alguém. Então, o sorteado é porque Deus o quis assim. E acontece que todas as tribos de Israel foram sorteadas e caiu sobre a de Benjamim. Da tribo de Benjamim, todos os clãs e caiu sobre o clã de Metre. Então mandou chamar o clã de Metre e foi a família de Saul, até que chegou a Saul, foi apontado com sorteio. Ou seja, foi Deus que foi preparando tudo isso daí. Já no capítulo 11, nós temos a vitória contra os amonitas. Aqui, os amonitas começam a fazer guerra contra Israel, e no versículo 7 do capítulo 11, o texto diz assim: Saul tomou uma junta de bois e o fez em pedaços, e o mandou por mensageiros a todo o território de Israel, com este recado: a todo aquele que não sair para o combate atrás de Saul e Samuel, assim fará a todos os seus bois. Por que os bois? Porque o boi era quem era rico, pobre não tinha boi. Eles estavam perdendo a terra, estavam começando um processo de desigualdade social. Então quem tinha boi tinha condições de arar mais terra. Quem tinha arado, ferro, também tinha melhores condições de quem estava ainda com a enxadinha de madeira. E isso começou uma grande diferenciação social, que levou a uma distinção econômica. Então, Saul chama os poderosos. Com isso, nós temos 3 formas com que Saul é aclamado rei. Primeiro, com a unção, falando que é Deus quem escolhe. Mesmo que nos 41 reis depois de Saul, somente 3 serão aprovados. O restante vai ser reprovado. Mas eles vão falar assim: eu estou aqui porque eu fui escolhido por Deus. Então, tudo que Deus faz através do seu escolhido, ninguém pode questionar. E o rei vai cometer, às vezes, grandes injustiças para com o seu povo, explorando o povo. Então, a unção para falar que é Deus quem escolhe. O sorteio para falar que o rei é um escolhido de Deus. E a proclamação, a aclamação popular para falar que o povo acolhe. Mas no caso de Saul, todo o povo acolheu? Não. Sabemos que parte das tribos não entra nesse processo. Isso só vai acontecer com o sucessor de Saul, Davi. Ele sim vai fazer a união das 12 tribos. As 12 tribos estarão sobre um rei, num longo processo. Portanto, nós temos aqui o primeiro rei, Saul. Ele não é um rei propriamente dito. E isso nós vamos olhar no nosso próximo vídeo. Algumas características de que o projeto de Deus ainda subsiste dentro da mentalidade do povo, mas uma parte do povo já quer um rei. E esse período de transição é bastante complicado. E isso vai levar Saul a ser um homem mal visto pelo povo. Sigamos juntos. Paz e bem a todos.